boa noite. Vamos à nossa nova teleaula de História e hoje vamos falar sobre burguesia. Essa palavra vive constantemente aparecendo durante as nossas aulas. Mas você sabe o que significa a palavra burguesia? Durante muito tempo, a maior parte da população da Europa vivia e trabalhava no campo. Elas viviam nos chamados feudos, que eram grandes extensões de terra que pertenciam ou aos nobres ou à igreja. Os feudos eram praticamente autossuficientes. Tudo que se produzia lá dentro era consumido lá dentro e pouca coisa era comprada de fora. Mas nem tudo podia ser produzido no mesmo local. Por exemplo, não era em qualquer parte da Europa que se podia produzir sal. Não era qualquer lugar que tinha jazidas de ferro ou de outros metais necessários para a fabricação de ferramentas e utensílios de guerra. Então, de tempos em tempos, acontecia um encontro de vários comerciantes em determinados pontos, formando assim as feiras medievais. No início, essas feiras pareciam com as feiras que a gente vê sendo montadas nos dias de hoje. De tempos em tempos, uma vez por semana ou a cada alguns dias, os comerciantes montavam barracas onde expunham seus produtos e as pessoas que necessitavam iam lá para comprar. Com o tempo, essas feiras começaram a se tornar cada vez mais frequentes até se tornar pontos de comércio fixos. As barracas, que eram montadas e desmontadas, passaram a dar lugar a imóveis. O primeiro andar servia de comércio ou de oficina e o segundo andar e terceiro serviam de moradia para aquela família. Esses imóveis, construídos bem próximos uns dos outros, deram origem a povoados e as pessoas que moravam neles se dedicavam a uma série de atividades urbanas, como o comércio, a produção manufatureira, atividades bancárias. Essas pessoas eram chamadas de burgueses, constituindo então a camada da sociedade medieval chamada de burguesia. Com o fim das epidemias, como a da peste negra, e a diminuição das guerras na Europa, a população começou a crescer. E os burgueses, esses comerciantes, banqueiros, donos de oficinas, passaram a ter cada vez mais fregueses. A demanda aumentou e a fortuna deles também. Para garantir que eles não sofreriam com perseguições ou com a ambição dos nobres, a burguesia passou a se aliar de forma cada vez mais sistemática ao rei. O rei garantia a liberdade de suas atividades e, em contrapartida, eles passaram a pagar altos impostos para o rei. E isso foi um bom negócio para as duas partes. Da mesma maneira que a burguesia garantia a manutenção das suas atividades, o rei também garantia a manutenção do seu poder. Ele, com esses recursos, passou a investir num corpo de funcionários cada vez maior para garantir a sua autoridade em todas as partes do país, manter um exército permanente e a realização de diversas obras públicas, como pontes, portos e estradas. Dessa maneira, os reis conseguiram implantar o que se chamou de absolutismo, a concentração do poder de decisão sobre todos os assuntos do país, como criar leis, comandar o exército, declarar guerra, mas isso é assunto para a nossa próxima teleaula. Até lá!